Os períodos de bom humor se alternam com momentos de irritação ou até depressivos. Essas oscilações são muito comuns em pessoas que possuem transtorno bipolar. Esse é o tema de hoje do quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Saiba como lidar com a situação no ambiente de trabalho. Só quem passa por tantas mudanças de humor e alterações de comportamento sabe o quanto a caminhada é difícil. Imagine ter que lidar com frequentes oscilações entre extrema felicidade, quando bate uma vontade incontrolável de ver gente, ir pra rua, abraçar o mundo, e tristeza profunda, em que tudo perde o sentido, você não quer fazer mais nada nem ver ninguém, preso dentro de si, consumido por um desejo de que todo mundo, inclusive você mesmo, desapareça. Em homens e mulheres, os sintomas para que sejam caracterizadas as crises crônicas de humor devem permanecer por pelo menos 5 dias. Uma mudança de cidade, a chegada do primeiro filho ou até mesmo o casamento ou um novo emprego podem ser um gatilho para o desencadeamento do transtorno bipolar. A doença em si vai se manifestar dependendo de outros fatores, né, desencadeantes, mais ligados ao ambiente. Então, principalmente eventos estressantes. Então, acontecimentos estressantes, sobretudo aqueles que mudam a rotina do paciente. Então, acontecimentos estressantes que mudam a vida do indivíduo, têm esse potencial de desencadear o transtorno afetivo bipolar. Dias antes de compartilhar com a equipe do Jornada o que sente e o que passa por causa da doença, Antônio Carlos Firmino não estava nada bem. No momento dessa conversa, ele ainda se recuperava da última crise. Eu estava numa depressão um pouco forte, uma depressão que me levava a um sono contínuo, dormindo, e estou melhorando, mas ainda em processo de melhora. Antônio descobriu o transtorno bipolar em 1976, aos 29 anos. Hoje, com 69, ele diz ainda não ter aprendido a lidar constantemente com sensações que o levam de um extremo ao outro. Causa bastante mal-estar, do ponto de vista, inclusive, psicológico, porque você não tem uma estabilidade na sua vida. Você fica... Quando você menos inverte, você, vamos dizer, passa de um polo para o outro, e aí você se sente sem pé, digamos assim. Antes de entrar em depressão, Antônio diz que costuma passar por períodos de extrema alegria. E são nesses momentos de euforia que ele faz coisas que em condições normais não faria. Eu passei numa feira, tinham 10 coelhinhos. Aí comprei os 10 coelhinhos, cheguei no apartamento em casa, que era pequenininho, e soltei, né? Foi o primeiro momento de euforia. Passei em segundo, vi um Chevrolet 54, comprei também. Ele ficou lá, eu não sei como é que fizeram com ele, porque não saía do lugar, né? As ações por impulso quase colocaram em jogo a carreira do economista discriminado por um conhecido. Ele ligou para a empresa e falou que eu não podia ser admitido porque eu era louco. Isso foi o fato mais triste que eu tive. Eu já estava com a minha mulher aqui em Brasília, estava bem na época. Voltar atrás não tinha jeito, porque eu estava com aquele tempo, tinha apartamento funcional, não? Ela grávida, como é que ficava? Com competência e habilidade, Antônio continua até hoje no mercado. A presidente da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos destaca que outros fatores contribuem para o bom desempenho do profissional com bipolaridade, como a conscientização no ambiente de trabalho e o entendimento da doença. Existe uma vida normal, existe uma vida funcional, existe uma vida social, existe uma vida familiar, existe uma vida afetiva
né? Existe, a vida existe. A pessoa ela só vai estar, vamos dizer, no momento, só não vai estar bem durante a crise. Passou a crise, a pessoa volta à sua estabilidade. Esta psicóloga lembra que a transparência na relação entre o trabalhador e a chefia pode inclusive facilitar o tratamento da bipolaridade, mas alerta os empregados a refletirem antes de tomarem a decisão de abrir o jogo na empresa. Se eu estou no setor de trabalho onde eu percebo que a chefia, que a situação não vai ser favorável para mim falar, que as pessoas podem ter preconceito, que eu vou poder ter problemas com aquilo, o ideal vai ser que não fale. Claro que em outros contextos, porque se a gente pensar, se um indivíduo ele fala que é bipolar e ele é bem aceito e ele consegue desenvolver o trabalho dele bem, né, já tira um pouco desse preconceito quanto à doença. Mas o falar ou não falar vai depender muito daquele contexto, né? De como aquele indivíduo vai lidar com aquilo. Porque não adianta a gente falar, ok, todo mundo tem que falar e depois ele ter um problema enorme no setor de trabalho. A doença caracterizada pela intensidade dos sintomas se manifesta geralmente entre o final da adolescência e o início da fase adulta. Para entender melhor, no estágio da euforia, há a hiperativação das substâncias do cérebro responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Assim, o indivíduo fica mais agitado, impulsivo e falante. Na depressão ocorre exatamente o oposto. A hipoativação do sistema da serotonina e da dopamina resulta em inibição, desânimo e tristeza muitas vezes profunda. O que se percebe é que a sensibilidade aos acontecimentos estressantes, aos eventos estressantes, aumenta com a doença. Então, quanto mais crises de bipolaridade o paciente apresenta, maior a sensibilidade dele aos eventos estressantes. Então, o que significa dizer que, para desencadear um primeiro episódio de bipolaridade, ou os primeiros episódios de bipolaridade, são necessários eventos estressantes de maior impacto, de maior magnitude, né? E para desencadear episódios de bipolaridade mais à frente no decorrer da doença, mesmo eventos estressantes menores, menos importantes, já são suficientes para desencadear novas crises. Para prevenir o surgimento e evitar que os sintomas da doença sejam potencializados, são recomendados alguns hábitos, como ter no mínimo 8 horas diárias de sono, fazer refeições saudáveis, praticar atividade física, tomar a medicação receitada nos horários corretos, evitar o uso de drogas e o consumo de bebida alcoólica. A manutenção da rotina de forma regular, mais organizada, com acompanhamento psicoterapêutico, no caso do bipolar, está associada à qualidade de vida. As crises começam a ser mais espaçadas, então acontece, né, de pacientes que estão há 9, 10 anos sem ter uma crise, né, sem precisar de uma crise mais prolongada, onde seja preciso internação. Não é que ele não tem alteração de humor, como qualquer pessoa ele tem, mas ele consegue ficar de uma forma onde ele não precisa de um afastamento do trabalho, onde ele consegue manter a rotina dele normal. E isso por quê? Porque ele tem esse controle mesmo da doença, ele tem cuidado certinho, tem cuidado do sono, de tudo isso, então a tendência é que as crises não sejam tão frequentes. Os especialistas também reforçam que o uso da medicação diária é fundamental para o controle da doença, que não tem cura e pode demorar a ser diagnosticada. Quando um paciente interrompe o uso desses medicamentos, de cada 100 pacientes que interrompem, 47 têm um novo episódio no primeiro ano. E 92 têm um novo episódio em até 2 anos, né? Então, como a recidiva é muito alta, em relativamente pouco tempo, e como uma crise de mania ou uma crise de depressão impactam a vida do indivíduo de forma considerável, existe um consenso da Associação Psiquiátrica Americana, Europeia e Brasileira, de que esses pacientes devem tomar estabilizadores de humor, né, para evitar a reincidência de episódios de bipolaridade. Lidar e combater o estigma estão entre os principais desafios das pessoas com transtorno bipolar e seus familiares. Para Neila, que entrou nesta luta em busca de apoio para o próprio filho, ajudar cerca de 1,5 milhão de pessoas é a melhor forma de mostrar a importância desta causa.
É uma forma de devolver a eles tudo que eu recebi.